Ei, me fala uma coisa, qual é a maior virtude de um ensinador? Será que eu preciso aprender a fazer discípulos para deixar no meu lugar? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado na vida de Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho que você pode clicar e se inscrever. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui, maravilha? E não esqueça também, meus queridos, tá? De comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante. Curta, comente, porque eu leio todos os comentários e eu respondo todos os comentários também, maravilha? Vamos lá, lição de número 9. Eu quero falar uma coisa para vocês, é rapidinho. Todos vocês que assistem a minha videoaula, faz o seguinte: tira um print, tira uma foto, você me assistindo. Vai lá no Instagram, posta no seu story e me marca, ok? Fábio_Segantin. Então coloca @Fábio_Segantin, porque aí o Instagram vai me marcar e eu vou postar o que você postar lá no meu Instagram. Maravilha? Então me marca lá no Instagram. Tira uma foto, eu ensinando para vocês, me marca lá que eu vou repostar. Maravilha? Vamos lá. Lição de número 9, que tem como título Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, do verso 17 ao verso de número 34, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dedicação que Paulo teve em fazer novos discípulos, ou na verdade, de treinar pessoas, não para ficar exatamente nos seus lugares, no seu lugar, mas para expandir o evangelho, porque Paulo entendia uma máxima: juntos somos muito mais fortes. Paulo entendia que ele não poderia fazer tudo sozinho, que ele precisava de pessoas do lado dele, porque ele estava avançando, ganhando território. Jerusalém estava ficando mais para trás, mais distante. Ele precisava treinar aqueles que eram vocacionados. Aí nós entramos no ponto primeiro, tópico primeiro, Éfeso. O ponto de aprendizado dos vocacionados. Ponto 1, o ponto de partida. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Tudo na vida tem que ter origem, tem que ter base, tem que ter raiz. Qual foi o ponto da obra missionária da igreja primitiva? Antioquia. Por quê? Por vários motivos. Era a igreja mais estruturada, tá? Tinha mais mestres, eu já falei sobre isso. Então eu só podia ensinar quando ensinava. Então, para ensinar a obra missionária tinha que ser em Antioquia, porque ali estavam os mestres, tá? Aí Paulo, ele se detém mais de 3 anos, por volta de 3 anos e meio, na cidade de Éfeso. E o que ele foi fazer nessa cidade? E ali ele demandou maior tempo para quê? Para preparar os vocacionados. Então eu aprendo uma máxima: tudo na vida tem que ter origem, tem que ter base, tem que ter raiz. É por isso que Paulo se detém em Éfeso. É por isso que ele aprimora ali aqueles que estavam chegando, aqueles que tinham vocação para o santo ministério. Querido, uma outra coisa que eu aprendo aqui: não são todos que eu posso treinar para o ministério. Eu só posso treinar os vocacionados. Eu não estou falando dos encheridos. Eu não estou falando daquele cara que tem uma boa vontade de fazer a obra. Para fazer a obra não basta ter boa vontade, tem que ser vocacionado, tem que ser chamado. Paulo tinha essa percepção. E é uma coisa que eu percebo hoje, que líderes não têm percepção para perceber os vocacionados. Na verdade, muitos líderes, quando percebem um vocacionado, ele exclui eles. Por quê? Com medo de perder a posição, do vocacionado superar eles. Então vamos tomar muito cuidado com isso, ok?
Ponto segundo, Paulo e o despertamento de novas vocações, tá? Olha que interessante. Paulo, ele desperta nos novos vocacionados o desejo de fazer a obra. E aí eu quero ensinar uma máxima para vocês. Olha que interessante. Paulo, além de modelo, ele modelava. Olha que interessante, o modelo aqui não é um modelo de passarela, não, tá? É um modelo de exemplo. Então, olha que máxima, escreve essa frase, me marca lá no Instagram, me marca lá. Paulo, além de modelo, modelava. Então, olha só, o pessoal olhava para ele e dizia, eu quero ser como Paulo. Então, olha que interessante, além de ele ser um modelo, que as pessoas olhavam para ele modelava, ele ensinava, ele orientava as pessoas. Bem, verdade é que ele modelou Timóteo. Ele modelou, olha que nome bonito esse, hein? Coloca no seu filho aí, ó. Porque eu tô brincando, eu não coloco isso no meu filho, né? É só na época bíblica mesmo, né? Sópatro. Olha que nome, né? Mas ele modelou esse camarada. Um outro camarada que ele modelou é outro nome lindo também, né? Trófimo. Então, olha que interessante. Paulo, além de modelo, ele modelava. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos colocar na cabeça. Eu não posso ser só modelo. Eu tenho que modelar. Eu tenho que ensinar os novos vocacionados. Ponto 3. Paulo, um mestre inspirador. Aqui, eu preciso ler com vocês 1 Coríntios, capítulo de número 4 e o verso de número 17. Olha que interessante, olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Por essa causa vos enviei Timóteo. Este é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha que interessante. Aqui eu quero ensinar uma outra máxima. Ensinar e viver tem que ter compatibilidade. Timóteo ia mostrar para esse povo, para essas pessoas, o quê? Quem era Paulo. E ele iria fazer uma associação, ele ia mostrar para as pessoas o seguinte, que o que Paulo ensinava, Paulo vivia em todos os lugares. Olha a expressão, em toda parte. Olha que interessante. Em toda parte, ensino em cada igreja. Ou seja, Paulo não era uma pessoa aqui e lá ele era outra. Em toda parte ele era a mesma pessoa. Ensinar e viver tem que ter uma conexão muito grande. Eu não posso divorciar, desassociar ensino e viver. O ensino tem que ser compatível com o viver. Eu não estou falando de perfeição no viver, mas eu estou falando em dedicação no viver. Eu vou repetir. Eu não estou falando em perfeição no viver. Eu estou falando em dedicação no viver. Ok? É isso que precisa ter. Dedicação no viver. Tópico segundo. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Ponto primeiro. Então, olha que interessante. Paulo deixa no mínimo aqui 3 legados, tá? Ponto primeiro, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos, tá? Quem eram os judaizantes? Paulo, o maior legado que ele vai falar sobre o judaizante aqui é o legado da graça, tá? Por quê? Porque esses judeus queriam que a salvação fosse por obras, e Paulo vai dizer, não é por obras, aqui é graça, Cristo já fez, ponto. Ou seja, é o legado da graça. Querido, presta atenção. Toda religião que tenta colocar a salvação por obras, ela está judaizando. O judaizante aqui não é simplesmente usar um kippah, um talit, um tzitzit, fazer brit milá. Não estou falando disso. É por isso que eu falo que os cristãos não entenderam ainda a ideia de judaizante. Por exemplo, igrejas tradicionais que proibia pessoas de certas práticas, e se a pessoa não praticasse tais coisas, não iam para o céu. Isso é uma parte judaizante.
Ou seja, eu não estou praticando judaísmo na igreja, mas eu estou impondo uma lei nela. E se eu impor lei nela, é um tipo de judaizante, ok? É um tipo de judaizante. Eu só não pego a lei judaica, ok? Eu só não pego a lei judaica, tá? Mas é um tipo de judaizante. Mas o que é importante, que é o legado que ele deixa para os novos líderes, o legado da graça. A graça é algo fenomenal. A graça liberta. A graça te dá asas com responsabilidade. Aqui não é uma graça sem graça, ok? É uma graça, porque a graça, na verdade, ela tem que ter lei, ok? Não existe graça sem lei. A graça só existe por causa da lei. A própria graça é uma lei. Porque se a graça é um estilo de vida, todo estilo de vida tem ordem de decência, tem normas, ok? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas até nós cristãos às vezes confundimos, achamos que graça é uma coisa sem graça. E toda graça que não tem lei se torna sem graça. Olha que coisa maravilhosa isso, tá bom? Um outro legado, porque Paulo combate os gnósticos, tá? Os gnósticos, uma das coisas que eles faziam, eles menosprezavam essa matéria, ok? Então eu podia fazer o que eu quisesse com o corpo, tá? Aquilo que eu quisesse fazer com o corpo eu faria, porque o corpo tem coisa mal, é mal o corpo, ok? E Paulo vai dizer, peraí, não. Aí Paulo vai, qual é o legado que ele trata aqui? Ele trata o seguinte, que corpo, alma e espírito têm o mesmo valor. É esse o legado de Paulo. Para os gnósticos, Paulo coloca esse legado. Corpo, alma e espírito têm o mesmo valor. É isso mesmo. Tem o mesmo valor. Por quê? Porque, por exemplo, o nosso corpo vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Ele vai passar por uma transformação para ele entrar na eternidade. Então esse corpo tem valor para Deus. Eu preciso guardar ele, eu preciso preservar ele, ok? Ponto segundo, o compromisso de Paulo com o Senhor. Querido, aqui nesse ponto eu quero que você escreva o que eu vou te dizer. Olha que interessante, eu preciso ser o mesmo no palco e na plateia. Eu não posso no palco ser uma coisa e na plateia ser outra. Eu não posso no púlpito ser uma coisa e nos bancos da igreja ser outro. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós, por exemplo, romantizamos o amor nos púlpitos e brutalizamos na rua. Então eu preciso ser o mesmo no palco e na plateia. Era isso que Paulo ensinava. Era esse um dos legados de Paulo. Ser o mesmo no palco e na plateia. Ok? Não seja duas pessoas diferentes. Tem pessoas que quando desce do púlpito, a família, a esposa, os filhos não reconhecem. Todo mundo conhece aquela brincadeira que quando vê o pai pregando e o filho olha para a mãe e diz, nossa mãe, como que eu gostaria que o pai fosse desse jeito lá em casa? Porque nós somos outra pessoa. Eu preciso ser a mesma pessoa no púlpito, no palco e na plateia. Tópico terceiro, Paulo apela aos líderes. Olha que interessante. Qual é o apelo de Paulo? Ponto 1. Sobre o desprendimento de obreiros para realizar a obra de Deus. Primeira coisa que um obreiro tem que ter é o desprendimento. O que é isso? Não ser apegado às coisas. Ok? Eu não posso ser apegado às coisas, às pessoas. Eu tenho que me desprender. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Desprendimento não significa esquecer que é pai. Presta atenção, isso é sério. Eu vou fazer a obra? Vou. Vou me desprender? Vou. Mas esse desprender-se não é esquecer de que é pai. Aí você esquece dos filhos, não cuida deles. Desprendimento não é esquecer que é esposo. Fica enfiado só dentro da igreja. Ou para a esposa, fica só enfiada dentro de igreja. Desprendimento não significa, ou seja, você não pode esquecer que você tem que trabalhar. Porque tem muitas pessoas, vou fazer a obra de Deus. Aí ele sai pelo mundo aí, fazendo a obra de Deus e não trabalha. Aí quer o meu dinheiro.
Aí que é o teu dinheiro, não negativo. Ok? Mas eu preciso ressaltar aqui também que a Bíblia diz que quem está no altar tem que viver do altar. Ok? Isso é bíblico. Ok? Mas eu não posso também ser um profissional de púlpito. Essa questão é muito melindrosa. Ok? Então, eu acabei de falar que desprendimento não é esquecer de que é pai, esposo, trabalhador, enfim, várias outras coisas. Você não pode esquecer das suas responsabilidades, tá? Mas também a Bíblia diz que quem está no altar tem que viver do altar. Mas é claro que esse viver é viver, não é luxar. Tem outro detalhe. Viver também não é sobreviver. Tem uns coitados aí que sobrevive do altar, não vive. O sistema explora eles. O sistema maltrata eles. O sistema machuca, escraviza eles. Ou seja, eles têm que viver. Viver não é luxar, mas também não é sobreviver. Tem que viver. Tem que ter esse equilíbrio. Viver. Ok? Ponto 2. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Querido, isso é lógico. Antes de eu cuidar dos outros, eu tenho que cuidar de mim. Eu não consigo cuidar dos outros se eu não cuidar de mim. Eu sou o ponto aonde eu preciso começar a cuidar. Ok? Não é que eu sou a peça principal. Eu cuido de mim para cuidar dos outros. Isso que eu preciso entender. Que eu preciso cuidar de mim para eu cuidar do outro. Eu só posso cuidar do outro se eu cuido de mim primeiro, ok? Essa é a máxima. Ponto 3, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Paulo já tinha essa preocupação, tá? De pessoas que passariam a impressão de ser bons mestres, tá? Mas na verdade eles não eram bom no falar, mas não bom na doutrina. Ou seja, eles eram bom no falar, mas não bom na doutrina. Ou seja, eles não cumpriam a doutrina. Então, o que é um lobo cruel? O que é um lobo cruel? São os falsos ensinadores. E hoje, no meu ponto de vista, tá cheio de lobos cruéis, tá? Eu não vou ficar dando nomes aqui, tá? E vai ter um monte que eu falo porque ele é um lobo cruel, eu falo aonde, o que ele está fazendo e o que ele está ensinando de forma incoerente com as Sagradas Escrituras. Então eu tenho que tomar muito cuidado, e aí eu fico pensando, que consumo nós temos hoje na internet? É enorme. Mas o problema é que todo lobo cruel, ele fala em nome de Deus. Esse que é o problema, falar em nome de Deus. E as pessoas são sensíveis. Quando fala no nome de Deus, no emocionalismo, fecha os olhos, abaixa a cabeça e recebe tudo o que um lobo está transmitindo. Então vamos tomar muito cuidado, porque lobos ainda existem e estão entre nós. Que o Eterno realmente possa nos guardar, a nossa mente, nosso ouvido e o nosso coração de ouvir, de praticar e de descer no nosso coração tudo o que esses lobos cruéis estão ensinando por aí afora. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.